O humorista Léo Lins publicou em suas redes sociais um vídeo em reação à sua condenação a mais de 8 anos de prisão. Ele foi condenado por, aspas, praticar e incitar preconceito, fecho aspas, contra as chamadas minorias e os vulneráveis durante a apresentação publicada em plataforma de streaming e distribuída em redes sociais. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala, apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse? E você responde, é um camelo. Em um outro trecho, ela fala, e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. E em outra passagem ela fala, mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Aí o Léo Lins destaca essa frase, né? Se personagem pode cometer um crime, agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela. É um argumento aí levantado muito nas redes sociais, o humorista Rafinha Bastos também publicou, até invertendo o título ali, para chamar atenção para o vídeo, como se fosse favorável à sentença, e no entanto, quando você vai ver o vídeo, você vê que ele está ironizando, dizendo que defende também, portanto, a condenação da Carminha, da novela, que fazia maldade, etc. Portanto, nessa mesma linha utilizada aí pelo Léo Lins. Vários outros humoristas se manifestaram. Até pesquei uma frase boa do Cláudio Manuel, do Cacete Planeta, que falou, a piada não é opinião e a risada não é aprovação. O Hélio de la Penha, que se colocou ali dizendo que eu sei que algumas pessoas vão me criticar porque eu sou uma pessoa preta, no entanto manifesta aqui minha preocupação com esses rumos da sociedade, e deu todo um discurso nessa linha também. Também foi muito compartilhado o vídeo de um comediante estrangeiro falando em inglês, que colocou ali uma situação hipotética sobre essa patrulha, dizendo que as pessoas iriam condená-lo, enfim, condená-lo, assim, falando no sentido do tribunal, do próprio debate público, por algum tipo de piada politicamente incorreta, e aí se ele dissesse, eu quero me desculpar por isso,
ou por qualquer outra situação, não me lembro agora o contexto exato, e aí teria sempre alguém para dizer assim, não, você não tem a real intenção de se desculpar, né? Como quem diz que não, você não está verdadeiramente arrependido. E aí o comediante fala, então você está dizendo que eu posso falar algo e não ter intenção literal. Pronto. Então, está aí demonstrada a tese, que é essa tese da defesa do humorista, que diz alguma coisa, mas que não é em sentido literal, é com o objetivo de provocar humor, de fazer pensar, de refletir, eventualmente até de incomodar, de causar desconforto, como vários deles apontaram também. Então, vamos analisar alguns trechos da sentença da juíza federal substituta Bárbara de Lima Izépida, repito, terceira vara criminal federal de São Paulo, alguns aí que foram citados pelo Léo Lins, e acho que ele pescou ali os trechos sobre os quais ainda quero escrever numa análise mais detalhada, mais minuciosa, mas é bom trazer aqui para o Papo Antagonista que vocês já veem um resumão. Pode colocar o primeiro trecho na tela? Aí, aspas. De igual modo, não prospera a tese defensiva de que as falas foram proferidas em contexto de um show de comédia stand-up, em um espaço de teatro, tratando-se de uma personagem. Deixa isso na tela, produção, só para eu fazer aqui uma introdução. Essa alegação, e muita gente fez nas redes sociais, e muita gente, claro, vai opinando sem verificar exatamente quais são os elementos em jogo na sentença, por exemplo, de que, volta para mim, de que ela utilizou uma lei que foi sancionada ali no comecinho de 2023, embora aprovada no Congresso Nacional no final de 2022, depois de toda uma tramitação que eu mostrei ontem. Ela usou uma lei que foi, repito, sancionada no início de 2023 para julgar as falas proferidas num show em junho de 2022. Logo, se a lei foi sancionada posteriormente, não pode retroagir para punir alguém. Então, a sentença teria que ser derrubada por causa disso. Mas, na verdade, o que a juíza argumentou é que esse show lá de junho de 2022, ele foi para o YouTube, ele foi reproduzido em outras plataformas, portanto, você tem aí um prolongamento no tempo de todas aquelas falas, de todos aqueles discursos que são distribuídos em mundo virtual. Então, em relação a esse ponto, esse trecho da decisão. Vamos voltar para o print. Pode colocar. Então aí, não prospera a tese defensiva de que as falas foram proferidas em contexto de show no espaço de teatro, tratando-se de uma personagem. Próximo. Primeiramente, porque a conduta imputada ao réu nos presentes autos consiste na divulgação de seu espetáculo Léo Lins Perturbador, show pode ser excluído em breve, isso tudo era o título, fora do ambiente do teatro, na rede mundial de computadores, cujo alcance é incontrolável. Tanto é que o vídeo contava com cerca de 3 milhões de visualizações quando teve a sua exibição no YouTube suspensa em agosto de 2023 por decisão judicial. Assim, não há que se falar em prolação de falas em ambiente reservado, fechado, controlado, porque não o foram, tendo sido disponibilizadas e divulgadas pelo próprio réu em seu perfil da plataforma YouTube. Então, isso é o que a juíza alega. Lembrando também que ela não usou apenas a lei sancionada no começo de 2023, mas uma outra também estabelecida já anos antes. Então, a decisão se ampara em duas leis. Esse é um ponto. Vamos para o próximo. Pode colocar aí na tela, abro aspas. Ademais, esse é um ponto citado pelo Léo Lins. Não obstante a existência de edição de texto, de figurino, de se encontrar em um palco, parece-nos claro não se tratar de personagem, mas sim da pessoa, o comediante Léo Lins, quem ali está a proferir os discursos. Continuando. Pesquisa simples na internet acerca do conceito de show de comédia stand-up explicita tratar-se de... E aí ela abre aspas para um trecho da Wikipedia. É da Wikipedia mesmo, né? Aqui chamada de modo aportuguesado, Wikipédia, porque no final desse trecho, quando a gente vê no documento original, que eu detalhei, fui o primeiro na imprensa, inclusive, a detalhar no portal uantagonista.com.br tudo que está lá escrito para a gente discutir em cima daquilo que foi alegado, daquilo que foi argumentado. Então, no final desse trecho aí, tem uma notinha de rodapé, que, se eu não me engano, é a número 12. E aí, quando você vai ver lá embaixo na decisão, tá lá, disponível em, e tem o endereço eletrônico da Wikipédia, nesse verbete, acessado em, e aí tá lá a data em que ela acessou para tirar essas aspas. Então, lendo as aspas ali.
sobre show de comédia stand-up. Espetáculo de humor executado por apenas um comediante, que se apresenta geralmente em pé, daí o termo stand-up, que vem do inglês, como vocês sabem, sem acessórios, cenários, caracterização, personagem ou recurso teatral da quarta parede, diferenciando o stand-up de um monólogo tradicional. Continua. Vamos colocar o próximo print. O estilo é também chamado de humor de cara limpa, termo usado por alguns comediantes e veículos de comunicação. E aí ela fecha aspas para a Wikipédia. Não obstante, ainda que se trate de uma personagem e não da pessoa de Leonardo, é certo não se excluir o crime. Aqui eu faço um parênteses, porque foi nesse momento que o Léo Lins, no vídeo que vocês viram, falou, aí acabou. Aí acabou. Quer dizer, é uma personagem, mas aí não se exclui o crime, então todos os personagens que cometem crimes, em qualquer tipo de manifestação artística, de ficção, eles, então, merecem uma condenação. E aí a alegação de que uma vilã de uma novela, ela merece ser condenada à cadeia. Vamos voltar pro print. Tal qual dito neste mesmo tópico, o fato de se tratar de humor não configura um passe livre para o cometimento de crimes, assim como o fato de se tratar de uma apresentação artística. Fecho aspas. Olha, só voltando aqui para mim, vocês reparem que o trecho da Wikipédia que ela citou é um trecho que fala assim, o stand-up costuma acontecer com o sujeito no palco, com o microfone, sem maiores caracterizações, né? O Léo Lins, quando a gente pega a íntegra daquele vídeo, ele até pega acho um coletinho, alguma coisa que ele usa assim no palco, para mostrar que é a persona, né? Ele usa essa expressão, que é bastante comum no meio, né? Da persona dele no palco. Que não é o Leonardo e tal, é essa figura artística aí do Léo Lins que faz aquelas piadas, enfim, não tem um nome específico de personagem, não tem uma apresentação de um contexto fictício, no entanto, por ser um show de comédia, onde se contam histórias que muitas vezes não são verdadeiras, muitas vezes não foram vividas de fato, muitas vezes são sobre outras pessoas, enfim, ele está mostrando ali que é um personagem que está falando aquilo. Mas o verbete da Wikipédia, ele não diz que o comediante stand-up, ao falar no microfone durante um show, ele está falando sobre coisas que sempre efetivamente aconteceram, sempre na primeira pessoa. Se ele fala de si próprio, quer dizer que aconteceu com ele. Nada disso está no verbete da Wikipédia. Então a juíza recorre ao verbete da Wikipédia, mas o verbete da Wikipédia é insuficiente para legitimar a tese dela. Tanto que, no parágrafo seguinte, ela fala, mas mesmo se não for a pessoa dele, mesmo sendo o personagem, não é motivo para se excluir o crime. Aí é o que o Léo Lins disse, acabou. Vamos ver o próximo ponto. A propósito, a lei número 14.532 de 2023 introduziu duas hipóteses qualificadoras do crime previsto no artigo 20 da Lei número 7.716 de 1989, ambas presentes no caso em tela. Aí eu faço uma pausa, volta para mim, produção. A lei que ela citou é a que foi sancionada ali no comecinho de 2023, a que foi aprovada no Congresso Nacional no fim de 2022, mais precisamente, porque eu tenho essa cronologia inteira na cabeça, 7 de dezembro de 2022, quando o texto que foi voltou do Senado para a Câmara dos Deputados, eu mostrei essa cronologia toda aqui no programa, repercutiu imensamente nas redes sociais, a matéria que eu fiz destrinchando essa cronologia repetiu bastante. Essa lei sancionada, na verdade, ela estava alterando uma lei de 1989. Então, o que ela está mostrando nesse momento, para legitimar a tese dela, como eu publiquei no artigo Bolsonarismo e Esquerda aprovaram lei usada para condenar Léo Lins, o que ela, repito, reconstruo aqui a minha frase, para não perder o raciocínio. Esses trechos aí que ela está usando agora são da redação final, aprovada lá no Congresso Nacional, com, sim, do governo Bolsonaro, orientação de liderança, sim, do PL, sim, de toda a esquerda, sim, de vários partidos do Centrão, sim, e com o não do Partido Novo. Como a gente mostrou aqui, foi o único, e mesmo
lá na primeira votação, estava contra o projeto, no texto inicial que teve acréscimos no Senado. Tudo foi destrinchado, etapa por etapa, na minha matéria, no Antagonista e aqui no programa com um resumão com imagens e vídeos. Está tudo disponível para quem quiser acessar. Eu digo isso porque vários ativistas bolsonaristas e até parlamentares mentiram nas redes sociais sobre a cronologia, mentiram sobre o meu artigo, que contextualiza etapa por etapa com o texto, cada texto, e tentaram continuar mentindo. No entanto, as pessoas foram vendo que os fatos estavam ali, provados com todos os links, e ficou mal para eles. Eles posam de defensores da liberdade de expressão, são assalariados com dinheiro público dos pagadores de impostos, e, no entanto, na hora de protestar contra o avanço de um projeto de lei que abre margem, abre flanco para a condenação de humorista, não estavam prestando atenção. Não estavam nem aí, ou compactuaram com aquilo, votando sim, ou permitindo que o seu partido, a sua liderança, o seu governo votassem sim. Então, vamos voltar aí para ver como ela aplica essas hipóteses qualificadoras, como ela chama. Não, vamos voltar para o anterior, porque ainda tem um trecho do ali. Ela fala ambas presentes, né, as hipóteses qualificadoras, no caso em tela, que é o caso do Léo Lins. Tais sejam cometimento do crime, pode passar para o próximo, por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, assim como B, no contexto de atividades artísticas ou culturais destinadas ao público. Próximo. Com efeito, no caso em análise, se configuram as duas qualificadoras, pois o vídeo foi publicado na rede mundial de computadores, plataforma de streaming YouTube, e se deu no contexto de atividades artísticas ou cultural destinada ao público. Fecha aspas. Então vocês estão vendo que a lei, como foi aprovada na Câmara, quer dizer, no Congresso Nacional, a alteração daquela lei de 1989, mas é uma nova lei que a altera, ela foi utilizada aí para condenar o Léo Lins. E ainda não acabou a utilização dessa redação final. Tem mais. Tem aí, produção, mais um trecho? Se eu não me engano, tem mais um ainda. Aí, ó. Com efeito, no caso em análise, se configuram as duas qualificadoras. Essa é a continuação ainda desse ponto, né? Pois tá, isso a gente já mostrou. Vamos pro próximo. Não tem mais um? Tem, que ela fala da parte da questão do racismo recreativo. No entanto, se a atividade artística envolvendo crimes de racismo e discriminação está em contexto de descontração e diversão, o fato é mais grave. Justamente por se dar em um contexto de lazer no qual as pessoas deveriam desfrutar e acabam perpetuando estruturas racistas pela impressão de descontração. Próximo. Referida causa de aumento foi inserida pela lei tal e trata da hipótese do chamado racismo recreativo já abordada nessa sentença. Então, a gente mostrou o vídeo do Léo Lins e eu mostrei para vocês vários trechos da decisão da juíza e em seguida a gente vai fazer a análise, mas eu já falei bastante no primeiro bloco para fazer o resumão. Então, Duda Teixeira, o que você destaca? A juíza Bárbara Lima, ela parece quase que uma aluna prodígio do curso Flávio Dino de Direito Constitucional, né? Porque eu estava lembrando aqui do ano passado que o Flávio Dino entrou na inteligência artificial da Meta, ali no WhatsApp, e fez a pergunta: a liberdade de expressão é ilimitada? E aí ele compartilhou nas redes sociais: olha só, gente, a liberdade de expressão não é ilimitada, né? Tem limites, porque é claro que a inteligência artificial sai pegando o que está aí já publicado nas redes, né? Então é isso, o Flávio Dino usa como fonte a inteligência artificial e a juíza usa a Wikipedia. Agora, estamos falando de direito constitucional, a principal fonte tinha que ser a Constituição do Brasil, né? E não essas leis, né? Porque às vezes tem umas leis, assim, tipo essa lei de 2023, que ela inverte o próprio conteúdo da Constituição. Porque o que a Constituição diz é que obras artísticas, né, têm liberdade, não estão sujeitas a censura ou licença. Isso está no artigo 5º, que é um dos artigos mais importantes da Constituição Federal. Então, quando essa lei de 2023 vai lá e diz, olha, se há um espaço de recreação, de divertimento, a pena aumenta, a lei é inconstitucional. Então, o STF deveria julgar essa lei inconstitucional. Esse é o tipo de inversão das coisas que a gente está vendo. E o vídeo do Léo Lins no YouTube é ótimo, né? São 12 minutos, ele mostra ali que
é um cara, é um comunicador muito bem, porque ele passa as ideias ali de forma muito cristalina e ele dá aquele exemplo. Ó, se tem cabeça de jacaré, corpo de jacaré e rabo de jacaré, então vamos dizer que é um jacaré, né? E não que é um camelo. O que ele estava dizendo ali? Se o cara é comediante, é um humorista, ele está no palco, ele está dentro de um teatro, ele está com um colete e uma gravata amarela. Vamos entender que isso aí é ficção, é um personagem, né? E a juíza dá esses exemplos, né? Tá no palco, né? Então, é a pessoa física que está falando. Não, ela está distorcendo completamente a realidade, né? Não é a pessoa física. Claramente ali é o personagem. Enfim, a gente não pode normalizar mais esse ato de censura aqui no Brasil. E tem um detalhe, Ricardo Kertzmann. Quando ela fala, ademais, não obstante a existência de edição de texto de figurino, de se encontrar em um palco, ela usa o verbo parecer. Parece-nos claro não se tratar de personagem, mas sim da pessoa. Então se parece, na interpretação da juíza, que parece, claro que eu estou ironizando, porque ela manifesta claramente não entender nada de humor, então não só parece, como dá para concluir que ela não entende, ela vai condenar por uma questão de aparência. Então, assim, realmente parece não se tratar de personagem. Mas aí ela percebe, ao citar a Wikipédia, que o argumento não está muito forte. Aí ela fala, quer saber? Mesmo que não seja personagem, então não dá para excluir o crime. E aí ela vai buscar a legitimação para esse argumento nos novos dispositivos aprovados pelo Congresso Nacional. Dessa maneira leviana, como a gente viu na cronologia. Ricardo, o que você destaca? Bom, a despeito de, a meu ver, né, essa decisão está mal fundamentada, está mal escrita, né, com argumentos que não se sustentam. Independentemente desses detalhes técnicos, Felipe, eu queria analisar essa decisão sob a ótica de um colunista, né, sob a ótica até de um cidadão comum, a um membro da sociedade civil, e diria até mais, até mesmo como, entre aspas, um alvo das piadas, porque eu sou judeu. E um determinado momento do vídeo, uma das piadas que ele faz, uma piada grotesca, repugnante, abjeta, porque ele invoca a quarta-feira de cinzas. Lembrando, para quem não sabe, que dos 6 milhões de judeus mortos, muitos deles foram queimados, né? Então, é uma piada de extremo mau gosto. Mas é uma piada. Eu não vislumbro nem nesta piada dele, nem nas outras, nenhuma incitação ao ódio, nenhuma incitação a preconceito, nenhum estímulo à violência. Eu só acho de mau gosto, mas eu não consigo enxergar crime nisso, sabe? Eu não consigo, muito menos, enxergar razoabilidade em uma condenação de mais de 8 anos de prisão, e 8 anos, mais de 8 anos, isso significa regime fechado, é prisão mesmo, por uma piada ou por várias piadas. Eu não entro, Felipe, eu não compro esse reducionismo que muita gente fica fazendo no seguinte sentido: não condena um político corrupto e condena um humorista. A meu ver, um humorista que comete crime, e eu não acho que o Léo cometeu crime, eu estou falando de modo hipotético, tanto um político corrupto quanto um humorista ou um jornalista, não importa a profissão, que comete crime, ambos têm que ser presos. Não é a impunidade de um que tem que servir para limpar a impunidade do outro. Mas é muito diante de tudo que a gente enxerga no país, do que a gente vê e tem no país, é claro que é desproporcional, é claro que é excessivo. Por fim, eu só vou pedir vênia, né, a quem acha essa história de ser um personagem. Eu não concordo com ela, né? Eu não concordo que alguém se esconda atrás de um personagem para cometer crime. Repito, não é o caso do Léo Lins, a meu ver, mas eu não concordo que, pelo fato de ser um personagem, isso poderia isentá-lo caso tivesse cometido um crime. Mas, no contexto geral, sinceramente, para mim é absurdo. É absurda essa sentença. Eu espero que ela seja reformada mais adiante. E a gente vê show de diversos humoristas e a gente fica até meio receoso de citar aqui nome e sobrenome, porque senão vai lá o Ministério Público Federal e vai denunciar agora. Mas tem um que faz show em inglês, por exemplo, e ao falar
contar a história dele no tal país, nos Estados Unidos, que é brasileiro, etc., brinca com o fato de existir uma criminalidade muito grande no Brasil e, eventualmente, a imagem do Brasil ser de um país com grande violência no exterior, e fala assim, não, eu sou brasileiro, então por isso eu vou roubar você. Tem um gancho ali para ele fazer esse tipo de piada que poderiam alegar, diante de tantos raciocínios tendenciosos como esse, que é um preconceito contra brasileiros, que é uma maneira de atribuir a todos os brasileiros a pecha de criminoso. Tem outro humorista que fala em dar rasteira em criança, que brincou com a hipótese de atirar a mulher grávida pela escada. Isso quer dizer que está incentivando esse tipo de crime? É claro que não. Então, tem falas que podem ser consideradas de mau gosto, pessoas podem não gostar, etc., mas você vai extrair ali de que tem uma pessoa com um envolvimento direto com aquela circunstância que ela narra, que está incitando as outras a agirem de uma maneira violenta em relação a determinados grupos ou de uma maneira até mesmo racista, quer dizer, dizendo façam isso, de uma maneira mais ostensiva, de uma maneira mais de ordem. Não existe isso ali. Então, assim, é a interpretação da interpretação com aquela tentativa de dar uma elasticidade a todos os dispositivos e de sempre ir relativizando. Então, o Congresso ajudou a criar esse negócio do ambiente coletivo, de não precisa ter uma vítima que entra com uma ação, etc. É a coletividade, é a ação incondicionada, então o Ministério Público Federal pode ir lá, mesmo que nenhum judeu, uma pessoa preta, etc., tenha se sentido ofendido. Aí você tem a relativização do ânimo jocante, quer dizer, desse ânimo de brincadeira, você fala assim, não pode, o humor não pode ser escudo para o cometimento de crimes, etc. Você tem a relativização de que é um personagem em cena, que não necessariamente vivenciou tudo aquilo, não necessariamente é a pessoa que... quer dizer, aí sou eu falando, né? Não a juíza, porque ela entende como se fosse a pessoa, né? Mas não é a pessoa que age daquela maneira no mundo real, está num contexto de espetáculo cômico. Então, assim, é muito nó, é muito puxadinho que se vai dando para condenar. Duda Teixeira. Eu acho também, Felipe, que a confusão que as pessoas fazem entre a pessoa e o personagem no stand-up acontece também porque muitos dos comediantes, eles se inspiram em fatos da própria vida, né? Isso. Da própria experiência deles. Então... lembra que de um show que eu vi do Rafinha Bastos, ele falava da separação dele, né? E era engraçadíssimo. Tem um também que chama Tiago Ventura, fala da infância dele na quebrada, né? Na favela. O Woody Allen, né? Já que o Ricardo Kertzmann citou da situação dos judeus, o Woody Allen é judeu e faz um monte de piada de judeu, né? Ele que também era um cara que vem do stand-up. Outro dia, no grupo, Duda, eu citei o Henry Kissinger, o ex-secretário de Estado americano. Você lembra, Ricardo Kertzmann? Acho que foi num papo com você, né? Eu citei uma biografia dele que mostrava como ele fazia piada com o fato de ser judeu. Que estavam usando algo que ele disse de modo jocoso, como se fosse literal nas redes sociais agora. Agora, a experiência pessoal, ela é uma das muitas fontes de inspiração desses comediantes, né? Claro. Eles pegam a experiência pessoal, mas eles podem ouvir uma história de um amigo, eles podem ler uma coisa no jornal, alguma coisa de um livro ou de uma lenda, e eles misturam isso nessa história pessoal. É um mosaico ali que sai dali, aí eles ainda podem exagerar algumas coisas, acrescentar personagem, distorcer, mudar à vontade. E quando ele vai para o palco, o que ele apresenta não é a vida pessoal deles ou a opinião deles sobre uma coisa. Já é uma obra totalmente artística de ficção. Como um romance, por exemplo, contado em primeira pessoa. Ela poderia usar essa mesma alegação aí simplesmente porque tem alguns elementos que se parecem com a realidade.